A paz do Senhor, igreja, amém? Os irmãos, abram a tua Bíblia comigo. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Amém? A igreja pode sentar-se. Um tema tem pairado na minha mente, no meu coração, queridos. E outro dia, numa quinta-feira, eu abordei como introdução, rapidamente, porque na quinta a gente traz uma palavra rápida, sobre o tema: o homem que Deus usa e o homem de Deus. Mas eu quero hoje me aprofundar um pouquinho mais nesse tema. O homem que Deus usa e o homem de Deus. Logicamente que o meu objetivo, quando eu digo o homem que Deus usa, é no sentido genérico. Mas nós poderíamos dizer a pessoa que Deus usa e a pessoa de Deus. Porque está inserido, nosso objetivo é o quê? Homem e mulher. Porque nós sabemos que tanto homens como mulheres, Deus usa da maneira que quer. E existe também homens, mulheres, que realmente pode-se dizer como Sunamita disse: aquele homem que está passando ali é um santo homem de Deus. Aquela mulher que está passando ali é uma santa mulher de Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando se fala em santo, as pessoas dizem assim: santo nós já entendemos sobre perfeição. Mas santo, no Novo Testamento hoje, aquele que é separado para a glória de Deus. No Antigo Testamento é a mesma coisa. É um aspecto da santidade. E eu e você, quando fomos resgatados por Jesus, aceitando Ele como Salvador, nós fomos recebidos como filhos e nos tornamos santos. O que nos torna santo é confessar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. A partir desse momento, nós já somos santificados. Fomos justificados, santificados e passamos a ser o povo de Deus aqui na terra. Então, na verdade, o sentido de santidade, no Antigo Testamento era um pouco diferente. Deus levantava profetas, como é o caso aqui do profeta Eliseu, profeta Elias e tantos outros profetas. E Deus capacitava aqueles homens de forma profética e eles então entregavam a palavra de Deus, uma profecia direto para as pessoas. E nós sabemos que hoje o Espírito Santo é um dom, hoje a profecia, e que é distribuído para a igreja ser sarada, para a igreja ser direcionada. Em momento de socorro, também nós cremos que Deus pode falar uma profecia direta com alguém, e essa profecia não vai contradizer a palavra de Deus, e ela vai em tempo de socorro. Com certeza Deus pode usar pessoas assim, e Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Quando nós lemos o Salmo de número 24, que foi um dos salmos de autoria do rei Davi, ele escreve: o Senhor Deus é dono de tudo, Ele é o Ser Supremo, usa quem Ele quer, na hora em que quer, da maneira que bem quiser. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Então, aqui está na versão atualizada, esse versículo que eu li aqui, Salmo 24, 1. E eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Eu fico maravilhado o tanto que nós estudando os Salmos escritos por Davi, tanta intimidade que Davi
teve com Deus. Não é à toa que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus. Ele pensava como Deus. Ele via as coisas. Um rei que tinha misericórdia. Um rei que reconhecia seus erros. Um rei que não foi perfeito. Nós vemos, irmãos, eu fico maravilhado com a Bíblia, porque a Bíblia não distorce nada. A Bíblia retrata exatamente o que esses personagens foram. Nós vemos lá a mentira que Abraão fez nas terras onde morava, mentiu que Sara era sua irmã. Não foi ocultado. Nós vemos que hoje histórias que acontecem de denominações, de igrejas, de situações, muitas coisas são ocultadas dependendo da situação, né? Mas a Bíblia não esconde nada. Todos os homens que foram usados por Deus, foram homens de Deus e que erraram, foram expostos. A Bíblia colocou ali. É o caso de Davi. Mas isso não isenta Davi de ter sido um homem de Deus e que foi reconhecido, e a Bíblia chama ele, diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas isso é bom, que nos alegra, porque na verdade, quem de nós que às vezes por deslize não pode errar, né? Mas o que eu quero trazer hoje, a reflexão, baseada no tema que nós já citamos, eu quero começar falando sobre o homem que Deus usa, ou as pessoas que Deus usa. O versículo que nós lemos diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E todos os seres vivos que vivem na terra são dele. Portanto, nós, como servos do Senhor, como os filhos de Deus, ou como seres vivos, criaturas de Deus, né? Porque todas as coisas que vivem aqui na terra, todos os seres vivos foi criado por Deus. Mas eu quero focar no homem. Eu quero focar exatamente no homem que Deus usa e o homem de Deus. Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quer, porque tudo é dele, irmãos. E a gente vai com o tempo aprendendo essas coisas, que é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós somos novos na igreja, quando nós nos convertemos, nós fazemos a nossa seleção particular. E nós achamos que Deus não pode usar determinadas pessoas, mas tem outras pessoas que na nossa visão, no nosso conceito, são pessoas que Deus deveria usar aquelas pessoas. E nós sabemos que na igreja existem pessoas, e nós, muitas vezes, quando não buscamos o Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus, nós olhamos e fazemos essas avaliações ainda nos dias de hoje. Às vezes, muitos com muita caminhada, com alguns anos de igreja, ainda nós fazemos ainda. Por isso que é importante uma igreja de discipulado. A igreja de discipulado nos ensina a usar os padrões corretos da Bíblia, para saber realmente quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, e quem é pessoas que Deus usa. Mas de mulher e homem de Deus, não passa nem perto. Porque é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Eu quero citar aqui, no primeiro momento, como eu já disse, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, mas existe aquelas pessoas que de uma maneira natural, Deus usa aquelas pessoas. Quem é essas pessoas que Deus usa de uma maneira natural, que Deus está usando a vida delas para nos abençoar como filho de Deus, um exemplo? Por exemplo, você vai num médico que não é religioso, que não é servo de Deus, que não está nem aí com a palavra de Deus, que a maioria dos médicos crê na ciência e não crê em Deus, a maioria, né, nós sabemos que eles não crê no poder de Deus, mas graças a Deus cada dia a gente ouve um testemunho de um médico se convertendo. Mas Deus pode usar o médico, usar ele, para curar a tua vida. Diagnosticando um problema que você está passando, e você vai no médico, o médico é certeiro no remédio. Porque não quer dizer, irmãos, que você vai no médico, muitas vezes o médico acerta o remédio. Às vezes a gente se preocupa, ainda mais sabendo que hoje a qualidade de ensino, segundo pesquisas mostram que tem muitos médicos, até no Brasil, que compraram o diploma. Aconteceu casos assim, pessoas que não têm uma formação, depois que está lá 4, 5 anos, dando receita, examinando pessoas que descobrem que a pessoa nem médico não é. Você já ouviu notícia assim? Já viu? Está direto acontecendo isso. Ou às vezes pessoas que já até têm uma preparação, têm uma faculdade, têm seu diploma, mas são péssimos médicos. E eu digo para vocês, queridos, que nós que servimos a Deus, cada vez que vai ao médico, eu faço a oração: Senhor, usa esse médico
ou essa médica para diagnosticar esse problema e indicar um tratamento que venha trazer resultado. Mas eu sei que tudo que vier é do Senhor. Então essas são pessoas, médicos ou médicas, são pessoas que são usadas por Deus, esses profissionais da saúde, tanto para nos curar, né, fisicamente como emocionalmente, no caso, né, dos psicólogos e psiquiatras. Mas eu posso aqui falar de outras áreas, de outros profissionais, que podem ser usados por Deus para nos abençoar. Estamos precisando de uma assessoria jurídica, por exemplo, os advogados podem nos ajudar. Advogados, às vezes, com um pequeno detalhe, uma vírgula bem colocada, ele pode nos ajudar para que a justiça faça jus à nossa vida. Precisamos muitas vezes desses profissionais. E nós precisamos realmente observar isso, irmãos. E quando nós servimos a Deus, e nós entendemos que tudo é dele, nós temos que perceber, viu? Estar atento quando Deus quer usar alguém para nos abençoar. Fique atento. Muitas vezes nós achamos que a bênção vem de determinado lugar, determinada pessoa, porque nós temos um padrão de avaliação diferente de Deus. Mas Deus usa, Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quiser. E eu já vi isso acontecer na minha vida, irmãos. Pessoas que Deus usou, que jamais eu imaginava que Deus ia usar aquela pessoa. E com certeza, se você voltar aí, fazer uma retrospectiva, você vai chegar a uma conclusão, que Deus usou pessoas para te abençoar. Que foi aquele momento que ela usou. Então, de forma natural, Deus usa esses profissionais que eu falei, e pode usar pessoas de vários tipos de credo religioso, pode usar ateus, pode usar pessoas, pode usar até pessoas que lidam com macumba, pode usar espíritas, pode usar pessoas que frequentam organizações heréticas, tantas coisas, pessoas de todo tipo, até pessoas às vezes mau caráter, até pessoas talvez que não tenham boa reputação. Deus pode usar um beberrão, Deus pode usar um adúltero, Deus pode usar até um bandido, se dependendo da situação, Ele pode usar para te abençoar, para te proteger. Você crê nisso que eu estou dizendo? Eu tenho ouvido testemunho, irmãos, porque Deus é aquele que cuida de nós. Na minha vida, depois que eu analisei as situações, eu pude ver o quanto Deus é bom e nos socorre em tempo de crise, em tempo que nós precisamos. Então, o primeiro momento, esse primeiro ponto, são de forma natural. A cada dia, Deus está usando pessoas. Pessoas que, se não receber Jesus como Salvador, vão se perder. Não são pessoas salvas. Não são pessoas que vão para o céu. A não ser que elas recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas eu quero dizer para vocês que Deus usa essas pessoas para nos abençoar. Em tempo de socorro, em ocasiões especiais, Deus pode usar pessoas próximas de nós, que até não têm um caráter cristão como nós gostaríamos que tivesse, para nos abençoar. Deus pode usar uma pessoa mundana para nortear a nossa vida e até mesmo nos dar corretivo. Eu quero dizer para vocês que isso aconteceu comigo. Eu me converti em 88, e mais ou menos 89, por aí, eu não lembro a data correta, mas creio que foi de final de 89 para 90, por aí, a minha avó faleceu. E eu, há um ano na igreja, irmãos, buscando a Deus, feliz com a família Betel, Telemaco Bor, me receberam com tanto carinho, não era igreja de discipulado, mas era uma igreja que sempre amou as pessoas. E eu me agarrei com os irmãos, porque, para quem não sabe, eu era alcoólatra. Eu viciei no álcool, tinha 10 anos de idade com o meu pai, eu e o meu irmão. E só fui ser liberto quando me converti, em 1988, quando o Senhor me deu vida novamente. Eu estava morrendo, a bebida estava me matando. Eu estava realmente, irmãos, me aprofundando no alcoolismo. Eu já era um alcoólatra mesmo, decretado, e que não tinha mais jeito para mim. Eu havia buscado de todas as maneiras, formas de abandonar o alcoolismo, não conseguia.
Mas um dia eu fui evangelizado com uma pessoa, um homem, e esse homem foi persistente e conseguiu me ganhar para Jesus, e eu recebi a libertação. Eu estava na igreja muito feliz, já havia um ano, e a minha avó faleceu e foi sepultada numa cidade próxima de Telemaco Borba, chamada Ventania. E na época eu fui e levei alguns parentes, alguns primos. Nós fomos lá no enterro da minha avó. E no retorno, todos tristes, todos abatidos, né? Ao retornar, antes de levar eles na casa, eu estava com o meu carro para distribuir os primos, os parentes, que a gente estava dando carona para eles. Eles falaram, vamos chegar naquele bar. E daí um já disse para o outro, assim, não, mas ó, o fulano é crente agora. Né? Já começaram aquela brincadeirinha que eles fazem, né? Mas eu falei, não, mas não tem problema, vamos chegar, ué, não tem problema nenhum. Vocês tomam a cerveja de vocês, vou tomar meu refrigerante. Só que chegamos lá, irmãos, o que aconteceu? Eles começaram a insistir. Eu tomando a refrigerante, eles dizendo, viu, não, toma um copinho só, não vai fazer mal. Apenas um copo. Um copo de cerveja não faz mal para ninguém. E eles começaram a insistir, irmãos, e aquilo já foi subindo para a garganta, aquela coceirinha, sabe? Quem bebeu sabe disso, né? E eu pensei comigo, o capeta no ouvido falou assim, não, só um golinho não tem problema, tome. Só um copinho não tem problema. E eu tomei um copo de cerveja, irmãos. Esse foi o meu erro. Sabe o que aconteceu? Saímos do boteco, tinha tomado mais de meia dúzia. Porque eu tomei aquele copo, me deu vontade de tomar mais um não tem problema. Mais um quando vi uma garrafa. E quando eu vi, irmão, eu já estava dando grito como fazia antes. Portanto, quem é viciado no álcool não pode brincar com isso. E eu facilitei aquele dia, baixei a guarda um pouquinho. E os meus primos, sem maldade, mas as trevas se aproveitou da situação. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu me afastei da igreja. Por alguns, eu creio que durou assim 1 mês e meio, 2 meses. Não compareci na igreja. Os irmãos iam atrás, eu me escondia dos irmãos. Porque eu fiquei com vergonha. Ele me falou assim, você vai ter coragem de olhar na cara do pastor depois que você bebeu cerveja? Ele sabendo o teu testemunho maravilhoso que Deus resgatou você, você teve coragem de beber, você vai ter coragem agora de ir na igreja e olhar para a cara dos irmãos? Eu falei, eu não vou ter coragem. E o inimigo faz isso, irmãos. E eu acabei não indo para a igreja. E aí comecei daquela forma, ali a reunião dos parentes, nesses dias, né? E eu estava lá numa reunião dos parentes, já tomando uma cerveja, já bebericando até uma caipirinha que estava correndo por ali. De repente, um tio meu, por consideração, porque esse tio era casado com uma tia minha, e era um tio que não tinha boa reputação, era alcoólatra também, mulherengo, vivia judiando da minha tia, não vou citar o nome dele, né, porque já faleceu. E ele não tinha, nós sabíamos das práticas dele, então era uma pessoa que, entre aspas, não tinha crédito com ninguém, nem com os de fora, nem com os parentes. E ele se aproximou de mim, e olhou para mim, chegou perto, tomando uma birita, e eu também estava tomando. Ele disse, olhou para mim e disse, viu, eu preciso falar uma coisa para você. Eu sei que algum tempo atrás, você decidiu ser crente. E foi para a igreja dos crentes. E eu quero dizer para você que você deve retornar para a igreja e não fazer o que você está fazendo. Se você decidiu ser crente, seja crente. Do jeito que você está fazendo, não presta. Isso não vai ser bom para você. Esse meu tio disse. No momento, irmãos, eu recebi um corretivo de um ímpio. Mas uma coisa, graças a Deus, Deus me deu esse sentimento no meu coração, que eu consegui detectar que era Deus falando na boca daquele homem. E mesmo que não fosse por coisa dele mesmo, eu iria respeitá-lo. Porque eram palavras boas que ele estava falando para mim. Porque se eu fosse mal educado, eu poderia dizer para ele assim, mas quem é você para me dar conselho, sendo que você é errado a vida inteira? Eu podia despejar sobre ele os erros que ele tinha cometido, que eu conhecia.
E podia dizer para ele, você também está com um copo na mão. Mas sabe o que aconteceu? Me queimou o rosto, irmãos. E eu detectei que aquele homem, no meio daquela bebedeira, entre parênteses, aquele homem estava sendo usado por Deus para me dar um choque, para me chegar um corretivo, para mim saber quem eu era em Deus. A minha vida tinha sido transformada, porque eu voltar novamente, como o porco, o suíno volta para o barro, fuça barro. E naquele momento, o Espírito Santo, me disse, o que você está fazendo aí? Irmãos, eu fiquei murcho. Fiquei decepcionado comigo mesmo. E só falei para ele, realmente o Senhor tem razão. E ficou só naquele copo e eu fui tratando logo, convidar a esposa, as crianças e fui embora. Deus usou aquele homem, irmãos. Um homem que nunca quis receber Jesus como Salvador. Eu não estou aqui julgando ele, porque só a eternidade vai nos dizer, mas biblicamente falando, a Bíblia diz que aquele que rejeita Cristo, rejeita a salvação. Ele nunca quis Jesus. Eu tentei evangelizar ele depois, meu avô, eu tentei de todas as maneiras, batalhei para ganhar muitos parentes para Jesus, inclusive uma prima que morreu outro dia. Não aconteceu, mas a minha parte eu fiz. Só que eu quero dizer para você, qual que é o foco principal aqui, queridos? Fique muito atento, que Deus pode usar uma pessoa que talvez você nem espere que Ele esteja te usando, que Deus vai usar ele. Porque às vezes você espera, não, eu vou para a igreja porque Deus vai usar o pastor para falar comigo, Deus vai usar o irmão para falar comigo, porque ele é a casa de Deus. Logicamente que aqui Deus vai usar 100% dos irmãos falar com você para te abençoar, mas fique atento, porque você que serve a Deus, os olhos do Senhor acompanham você aonde você está. Os olhos do Senhor acompanham as tuas coisas, tudo que você tem, tudo que você vai ter, tudo que você vai ser. Deus está monitorando, Ele cuida de você. Portanto, eu já aproveito e dizer para você, não se preocupe, porque você tem alguém que cuida de você, que te ama. Se você falhou como eu falhei, não se preocupe. Se você ainda está na igreja buscando a Deus, tem sede de buscar a Deus, mas ainda continua no vício, do cigarro, da bebida, continue buscando a Deus. A igreja não vai jogar nenhuma pessoa fora, porque ainda está bebendo. Logicamente que nós não vamos apoiar o vício de ninguém, irmãos, mas nós vamos ajudar você a se libertar. Porque eu e você que temos o Espírito Santo, nós não precisamos fumar, nós não precisamos beber, nós não precisamos de nada mais, porque o Espírito Santo de Deus é super suficiente para mim e para você. Eu buscava no álcool sentir algo que eu não encontrava de uma maneira normal, tomando um chá caseiro, tomando alguma coisa. Eu buscava o álcool, através do álcool, eu preencher um vazio que eu tinha dentro de mim que eu não entendia. Eu sei que todas as pessoas que buscam os vícios é porque tem vazio. Só que eu descobri com o passar do tempo que esse vazio, que você acha que é o cigarro, que é a bebida, esse vazio, o único que pode preencher é Jesus Cristo. O único que pode preencher é o Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha vida. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, nós vemos que essa palavra que Deus, que eu li para vocês aqui, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Ele pode usar o teu patrão, que talvez te persegue, mas vai chegar uma hora que o teu patrão vai olhar para você e vai te falar uma palavra que vai te nortear. Comigo já aconteceu isso também. Deus pode usar uma pessoa que não é muito simpatizante com você. Pode usar uma pessoa, talvez, que você considere até como teu inimigo ou inimiga. Saiba disso, fique atenta. Porque Deus tem multiforma de falar conosco. Alertas, Deus pode usar um inimigo, uma pessoa que é inimigo nossa. Aquela pessoa que às vezes até nos persegue, pode usar essas pessoas para nos alertar acerca de alguma coisa. Até a crítica destrutiva, maldosa, pode ser um alerta de Deus para a nossa vida, irmãos. Portanto, você não pode desprezar, não despreze. Tudo que Deus faz, Ele é poderoso para fazer.
E Ele pode usar situações para abençoar a tua vida, para nortear a tua vida. Sabe por quê? Pelo amor que Ele tem por mim e por você. Eu estava certa vez, depois passou o tempo, já eu estava na igreja, já há 8 anos, 8, 10 anos, e eu fui trabalhar numa empresa, como vendedor, a maior parte do tempo eu fui vendedor, e essa empresa eu fui, primeira visita numa cidade, eu estava trabalhando muitos dias, eu estava indo na igreja, tinha deixado de ir na igreja porque as viagens que eu estava fazendo, fiquei cidade fora fazendo treinamento, chegava muito tarde no hotel, não dava tempo de procurar uma igreja onde eu estava, e quando eu comecei a trabalhar na minha rota, eu fazia meu horário, e eu cheguei nessa cidade, uma cidade, a primeira vez que eu fui atender essa cidade, pensei, aqui ninguém me conhece. Novamente, aquele espírito do inferno veio e disse para mim, você pode ficar tranquilo aqui nessa cidade, você pode ter até aquela lanchonetona ali de frente ao hotel, e pode de repente tomar o que você quiser lá, porque aqui ninguém te conhece aqui. Aquela voz falou no meu ouvido, viu, irmão? Porque o inimigo, ele nos ataca na área que nós somos frágeis. Ele conhece o nosso histórico do passado. E eu estava fechando o carro para entrar no hotel. E pensando, eu tinha visto a lanchonete de frente. Aí pensei comigo, por que não? Posso ir lá tranquilo. Talvez não ia nem tomar uma cerveja, nem nada, nesse tempo. Mas eu ia na lanchonete. Pensei em comer uma pizza e tal. Mas com certeza era perigo para mim lá. Já tinha se passado 8 anos que eu estava na igreja, viu? Quando eu estava pensando em fazer isso, um dedão cutucou minhas costas. Eu estava saindo do carro. Um dedão cutucou minhas costas. Tuque, tuque, tuque. Eu olhei. Um rapaz de roupa branca, parecia ser um enfermeiro, olhou para mim e disse assim, não se esqueça, hein? Você é servo de Deus. Deu uns 10 passos e virou novamente, olhou para mim e disse, não se esqueça, hein? Você é servo de Deus. Quando me falou dessa forma, irmãos, no momento, na hora, o Espírito Santo me disse, eu estou cuidando de você. É assim que Ele faz, gente. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. No contexto bíblico, no Antigo Testamento, houve um profeta chamado Balaão, que é chamado de falso profeta. Mas existem estudos que mostram, irmãos, que ele era um profeta, reconhecido como um profeta de Deus. Só que ele era um profeta desonesto. E por isso que ele entra na linha dos falsos profetas. Mas na verdade Deus falava com ele mesmo. Ele era um profeta de Deus mesmo. Que Deus, não é que ele era um profeta de Deus. Deus usou Balaão. Certo? E esse profeta, o que ele fazia? Ele tanto profetizava em prol dos outros deuses da época, dos moabitas, como também em nome do Deus de Israel. Era um camarada que jogava em 2 times. Era um camarada que comia em 2 mesas. Se levasse vantagem para o lado dele, ele profetizava em nome de Deus de Israel. Mas se não fosse levar muita vantagem, a vantagem era outra, ele também fazia trabalhos em nome de outros deuses para agradar, né, os pagãos. E ele levava a vida desse jeito. E por isso, queridos, quando nós olhamos a biografia desse profeta, do profeta Balaão, nós vemos que a ocupação dele, ele era Balaão. Ele foi profeta e foi feiticeiro. Isso está na ficha dele. Se alguém perguntar quem foi Balaão, Balaão foi profeta e foi feiticeiro. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nos dias de hoje, tem muitas pessoas, tem muitos que Deus está usando.
no contexto da igreja, Novo Testamento agora. Tem muitos que Deus está usando de forma poderosa. Estão fazendo sinais, curas, libertações. Estão resgatando multidões, trazendo para a igreja até. Por que não dizer salvando até? Estão trabalhando em prol do reino. Deus está usando essas pessoas. Essas pessoas são usadas por Deus, mas não estão garantindo a sua própria salvação. Estão ganhando multidões, mas estão indo a passos largos para o inferno. Ah, mas vou dizer uma coisa, mas será que Deus é injusto desse jeito de fazer? Não, é a escolha de cada um. Porque quando Deus dá um dom para os homens, Ele deu, é de graça, não é merecimento de nenhum de nós. Ele dá dom, e Deus tira proveito disso, porque Deus tem um propósito de dar dons. E Ele pode usar esse tipo de pessoa, essas pessoas que em determinados lugares que eles vão, que às vezes um outro cristão não vai, e lá naquele momento, Deus usa ele como se fosse, no momento de socorro, ou um quebra-galho, pode dizer assim, para resgatar alguém. E essas pessoas, irmãos, têm um poder de persuasão, têm um poder de manipulação, que arrasta multidões. Eu conheço casos de pessoas que, esse tipo de pessoa, desses falsos profetas, nos dias de hoje, que são os pregadores, falsos profetas, eles conseguem induzir as pessoas, irmãos, e as pessoas ficam cegas por um determinado tempo, anos, às vezes. Só vê ele, só vê o dom dele, e diz, é perigoso dar vida por ele, entendeu? E não consegue ver, observar o caráter dessa pessoa. Esses homens, um dia, eles vão se ver com o Todo-Poderoso. Que adianta ganhar multidões, irmãos, e se perder? E é isso que vai acontecer. Tem um pregador, não sei o nome dele, tem um vídeo bem curtinho, que ele fala sobre esse tema aqui, só porque ele fala em outros assuntos, mas ele cita esse tema e conta, o testemunho de um missionário amigo dele, que pregava muito, era usado por Deus aonde ia, reunia multidões, só que era adúltero. Aonde ia pregar, ele levava mulheres para ficar com ele no hotel. Era um homem prostituto e estava no púlpito pregando. Isso foi por alguns anos. Um dia ele mesmo fez uma reflexão e falou assim, mas como é que pode Deus me usar? Sendo que eu sou desse jeito e Deus me usa. E ficou tudo cheio. Ah, Deus não está se importando com isso. Uma bela noite eles estavam no hotel. Clareou todo o quarto. Ficou como um dia. E o Senhor apareceu com o rosto brilhando e disse para ele, estou te aguardando no dia do juízo. Nada escapa dos meus olhos. Estou te aguardando no dia do juízo. Gente, tem muitas pessoas que porque tem dons ou tem habilidades, começa a achar que pode fazer coisas particulares, que pode agir como Balaão agiu, que pode tirar proveito de situações, pode tirar proveito de alguma situação por causa do espaço que ganhou numa igreja, por exemplo. Tem pessoas, irmãos, que causam divisão na igreja. Eu conheço pastores que conquistaram um bom espaço em igrejas grandes, depois dividiram a igreja. Eles vão se ver com o Senhor. Eu conheço pessoas que aproveitam porque conquistou muitas coisas e gosta de humilhar os outros. Tem pessoas que em vez de analisar e dizer assim, se eu tenho o que tenho, sou o que sou, é porque Deus me deu. Porque tudo vem de Deus. Os meus dons, o meu ministério, a minha vida. Tem pastores, irmãos, que são conhecidos pastores de elite, porque são pastores de igrejas grandes. Esses pastores, muitas vezes, não conversam com pastores de igreja pequena. Você pensa que não existe? Irmãos, existe um evento, que eu não vou citar o nome, que eu não estou aqui para atacar ninguém, porque todos vão prestar conta com Deus. E eu decidi, não vou atacar, só vou citar vocês que vão deduzir aí. Mas existe um evento anual, no sul do Brasil, muito grande. E na época, quando começou esse evento, o objetivo do fundador, ou dos fundadores, era legítimo, genuíno, em prol de missões. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, ficou famoso
esse evento, começaram a negociar, vender espaço do púlpito, vender noites para cantores evangélicos, vender noites para pastores, e os pastores compravam as noites para pregar lá. Porque tem uma determinada, ou tinha, algum tempo atrás, algumas pessoas que só se consideravam que tinham sido consagrados, pastores renomados no Brasil, se passassem por esse evento. Primeira coisa que alguém falava assim, viu? Você conhece fulano de tal, pregador ou pregadora? Já alguém perguntava, já pregou nesse evento? Se não pregou nesse evento, ainda não pode dizer que é um pregador ou uma pregadora, famoso ou famosa. Cantores, da mesma forma, cantores gospel, você já cantou nesse evento? Nunca cantei. Ah, então você tem que passar por lá. Gente, agora, grandes escândalos estão se estourando, não é só no meio da política brasileira, dos parlamentares, mas também entre as igrejas. Deus está fazendo uma limpa. Agora veio à tona, irmãos, nomes renomados no Brasil de pregadores que eram adúlteros, saíam dos púlpitos desse grande evento e iam com mulheres, até mesmo cantoras que cantavam no mesmo evento. Iam para os motéis. Pessoas mau caráter. E cheio de multidão lá, irmãos. E pessoas que foram até abençoadas. Porque talvez foram lá e ouviram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. É a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço novamente. O que adianta ganhar multidões? O que adianta ser renomado e ser adúltero? Não ter temor a Deus? E se perder no último dia, vai adiantar de alguma coisa? Eu creio que não. Eu creio que todos nós que estamos, irmãos, na presença de Deus, nós estamos aqui buscando, primeiramente por nós, para nos manter em pé. A Bíblia diz, aquele que está em pé, mantenha-se em pé e não caia. Segundo, é para abençoar nossa família, para ser exemplo para nossa família, para ser exemplo para os novos convertidos, para ser exemplo para os nossos discípulos. E para isso, queridos, nós precisamos ser realmente homens e mulheres de Deus, não apenas usados por Deus. Porque ser usado por Deus, até a mula de Balaão foi usada por Deus. Mas Deus quer homens e mulheres usados por Ele, mas pessoas que são da propriedade dEle, pessoas que reconheçam a sua grandeza, pessoas que têm um temor no seu coração, ao abrir a sua boca para falar um palavrão, para falar uma murmuração, para apontar dedo para alguém, para fazer críticas maldosas do seu irmão. Deus quer homens e mulheres de Deus que sejam reconhecidos nas ruas, não pelas vestes, não porque está de terno e gravata, porque lá em Brasília está cheio de homens de terno e gravata, e olha o escândalo que está. Mas pessoas que dão frutos, porque aparência só, irmãos, aparência não adianta nada, mas frutos. E nós precisamos dar frutos, os frutos que vão contar. Porque se eu pregar sua mensagem diferente para você, não tem problema, pode levar desse jeito. Eu estou dizendo que quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com vício, chegamos destruído. Às vezes pessoas chegam com casamento destruído, com a vida destruída, viciado em tudo aquilo que o mundo oferece. Pessoas que vêm da prostituição, pessoas que vêm até do mundo do crime. Tem jeito. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem um discipulado. Tem que abandonar a prática. E logicamente que essa prática não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que querer. Agora o que eu fico, irmãos, fico abismado como que essas pessoas têm coragem. E eu falo para vocês, queridos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o império das trevas, ele cega as pessoas. As pessoas não percebem. Veja bem o que aconteceu com Davi. Davi não foi para a guerra, ficou na casa, ficou no palácio, e começou a dar uma olhada do seu palácio, e de repente viu uma mulher lá, nua. E aí vocês conhecem a história, né?
Batseba. O que ele fez? Adulterou com ela, planejou o assassinato do marido dela. Isso não foi da noite para o dia, isso foi tudo, um homem segundo o coração de Deus. Ele planejou tudo, porque ele queria ficar com a mulher do homem, e o homem morreu, porque foi colocado na frente de uma batalha, vocês sabem disso, e ele então cometeu o assassinato. Sabe o dia que ele foi perceber isso? O dia que o profeta Natan chegou e contou aquela história da ovelhinha para ele. Eu não vou estar contando, vocês conhecem a história. Naquele momento, ele caiu em si que havia pecado. Tem pessoas que demoram tempo, irmãos. Ele vai praticando pecado dentro da igreja. E ele demora tempo cair a ficha que o que ele está fazendo é grave. E que ele vai colher os frutos daquilo que ele está fazendo. E muitas vezes tem que levar um choque. Muitas vezes tem que levar um choque com uma palavra dessa, com uma conversa, olho por olho. Por isso que é importante uma palavra de exortação, uma palavra de Deus para a nossa vida. Nós temos que sempre dizer, bem-vindo. Bem-vindo a palavra de Deus para o meu coração. A correção de Deus para mim é boa. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu recebo uma correção de Deus. Porque, irmãos, é para o nosso bem. Porque tem muitas pessoas caminhando a passos largos, distraídos, praticando, pecando. Eu nem diria pecado, né, de adultério, esses pecados sexuais que é mais visado na igreja, que são pecados gravíssimos, lógico que são, mas tem outros pecados que são praticados na igreja, irmãos, que as pessoas não se dão conta, que estão pecando, e o dia que Deus começar a puxar, ai, gente do céu, pessoas relapsas, são vários tipos, não temos tempo de falar aqui, porque o nosso foco é dizer o quê? A segunda parte agora, o homem de Deus. Agora, a pergunta é, eu creio que essa pergunta ninguém gostaria de ser apenas usado por Deus, mas ser um homem e uma mulher de Deus. Posso ouvir um amém? O homem de Deus, queridos, nós vemos aqui o texto que eu li, nós vemos que Eliseu, ao chegar naquela cidade, aquela sunamita, olhou e disse para o seu marido, aquele homem que está passando ali, é um santo homem de Deus. E ela fez ali um quarto para ele, né, com uma cama, uma mesa. A Bíblia relata exatamente isso. Hoje seria o que? Um apartamento, né, uma suíte, para um homem de Deus, né? Maravilha. Nós vemos então, gente, que ele foi reconhecido, porque com certeza ele tinha obras, ele tinha frutos. E aquela mulher então falou para o seu marido, vamos fazer um lugar e vamos acomodar esse homem, porque ele é um homem de Deus. Vamos dar abrigo para esse homem, vamos apoiar o ministério desse homem, porque esse homem é um homem de Deus. É assim, queridos, que as pessoas precisam nos ver. As pessoas dizem assim, olha, eu quero, que nem outro dia aqui, irmãos, várias vezes aconteceu, mas esse dia uma mulher veio, trouxe uma oferta, trouxe o dízimo e disse assim, eu quero ofertar aqui, quero abençoar aqui, porque eu vejo que o senhor e a senhora são pessoas de Deus. Eu tenho visto o testemunho de vocês na cidade. Eu tenho ouvido falar de vocês, eu ouvia falar de vocês, agora que conheci vocês. Tudo que me contaram é muito mais do que me contaram. Irmãos, não estou contando isso aqui por orgulho, não. Eu estou contando com muita responsabilidade, mas com alegria de saber que as pessoas estão vendo. Pessoas estão vindo aqui na igreja, eu vou servir a Deus lá na Betel, porque aquela irmã é de lá da Betel, indicou a Betel, estou vindo porque tem credibilidade. Você e eu temos credibilidade, por quê? Porque você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Porque se as pessoas não veem em você credibilidade, não vê frutos, vai ser difícil, irmãos. Por isso tem muitas igrejas vazias, por mau testemunho. Nós temos que ser um homem e uma mulher de Deus, porque caso contrário, o tempo vai passar. E para encerrar, eu quero aqui rapidamente, não estou encerrando agora, mas quero citar aqui homens bíblicos que fizeram a grande diferença, escreveram a sua história como um homem de Deus. O primeiro que eu destaco aqui, eu falei Eliseu, mas eu quero falar José do Egito. Que nós conhecemos a história,
foi vendido para os mercadores, né? E levado a Potifar, comandante do exército lá do Egito. E na casa de Potifar, ele se tornou mordomo de Potifar. Ele cuidava das finanças, cuidava de tudo na casa de Potifar. Mas o que aconteceu com ele lá? Ele foi injustiçado. Porque nós conhecemos a história que a mulher se encantou com ele, porque diz a Bíblia que ele era formoso. E a mulher de Potifar então quis possuí-lo. E ele, servindo a um Deus maravilhoso, ele não quis. Porque ele temia Deus. E respeitava o seu patrão, o seu dono, na verdade. E ele resolveu não fazer aquilo. Porque ele tinha bem definido que ele servia um Deus todo-poderoso. E o que ele fez? O que aconteceu com ele? Foi preso. Mas o que eu quero destacar para vocês, queridos, que lá ele foi vendido como escravo, mas ele se tornou mordomo, mesmo sendo escravo. Tem pessoas que reclamam, não tem oportunidade, porque isso não acontece na minha vida, porque aquilo não acontece na minha vida, se eu tivesse tal coisa, eu produzia, fazia tal coisa. Ele era escravo no Egito. E o que aconteceu? Potifar viu nele um administrador. A Bíblia diz que Potifar viu que o Deus de Israel era com ele. E colocou na mão dele a administração da sua casa. Ele teve a oportunidade de pecar, irmãos. Ele teve, vamos falar o que é, um homem novo, um rapaz novo. Com certeza a mulher de Potifar não era feia, com certeza não era. Mas ele disse não. Por prazer momentâneo. Mas ia desonrar Deus, ia desonrar uma pessoa, ia trair alguém. Ele disse não. Mas ele foi lançado na prisão, foi acusado, a mulher ficou mais brava ainda porque ele não quis. Foi lançado na prisão. Mas o que aconteceu na prisão? Ele foi promovido na prisão. Você é um prisioneiro. Mas na prisão, ele foi promovido. Ele cuidava dos outros presos. E nós conhecemos que Deus, com os olhos voltados para ele, Deus provendo a saída dele, porque tinha um propósito de ele estar lá. O que aconteceu? De escravo, da casa de Potifar, de prisioneiro. Deus traz a revelação. Ele se tornou o quê? O ministro da fazenda do Egito. Gente do céu, olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque José era um homem de Deus. O homem de Deus não peca, irmãos, porque ele não tem oportunidade. O homem de Deus, a mulher de Deus pode ter oportunidade, mas não peca. Corre longe. Agora, o que acontece com a pessoa que apenas Deus usa? Tem uma armadilha ali na frente, cai. Ele sabe, eu caio, me levanto, porque Deus é bom, né? Deus é bom. Não, o homem de Deus, irmãos, ele não permanece no pecado. Ele pode cair por um descuido, pode resbalar, qualquer um pode. Mas ele se levanta e ele se arrepende e é perdoado. Nós vemos um outro aqui tremendo, que quando eu leio sobre ele, eu fico maravilhado e fico pensando, puxa vida, nós precisamos ter as qualidades desse homem. Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos também para a Babilônia, porque eles pertenciam às famílias nobres de Jerusalém. E quando o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou eles cativo e para treinar eles, para eles serem conselheiros do rei lá da Babilônia, porque eram pessoas inteligentes. E eles foram treinados. E o que aconteceu com Daniel? Daniel nunca deixou de servir a Deus. Daniel foi determinado em servir a Deus. Sabe por quê? Porque ele era um moço naquele tempo de Deus. Ele não deixou se levar pela comida que era servida. Quando ele notou que aquela comida primeiro é oferecida a ídolos, ele já não aceitou. E com a direção de Deus na vida dele, ele pediu para comer alimentos diferenciados. E eles ficaram por 2 anos comendo, se não me engano, 2 anos, porque eles pediram por 10 dias, se não me engano, 20 dias, não me lembro agora, mas durou muito mais. E o que aconteceu depois? O cardápio foi mudado. O cardápio foi mudado. O que nós aprendemos com Daniel? Daniel, ele poderia ter se bandeado para o costume daqueles povos, como outros fizeram. Mas não, ele tinha convicção do Deus que servia. Pelo contrário, a cova dos leões não amedrontou ele. Foi lançado nas covas dos leões, Deus
trouxe livramento. A glória de Deus acendeu-se naquele lugar. Eles ficaram maravilhados com o que aconteceu. Depois os seus 3 amigos, que eram combinados, serviam o mesmo Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram lançados também na fornalha ardente. Por quê? Porque eles não queriam se curvar às estátuas. E o que aconteceu? Deus livrou eles da fornalha de fogo. Esses são homens de Deus, irmãos. Tem pessoas que na primeira luta que vem, primeiro desafio que tem, desiste. Começa a lamentar, começa a murmurar. Será que realmente nós estamos caminhando para crescer, ser servos de Deus, ser homens e mulheres de Deus? Homens e mulheres de Deus, Deus usa, mas eles são perseverantes. Até quando estão em silêncio, as pessoas verem Deus na vida da pessoa. Homem de Deus é assim, a mulher de Deus é assim. Até quando você está em silêncio, as pessoas que observam você, verem Deus na tua vida. Lá onde você trabalha, talvez os que falam menos no teu trabalho, mas a tua vida lá no teu serviço está falando de Deus para as pessoas. O teu comportamento mostra que você é de Deus. O homem e a mulher de Deus se destaca no destaque que Deus quer dar para o homem e para a mulher. Mas muitas vezes as pessoas buscam promoções, irmãos. Querem se autopromover. O mundo, o homem, o velho homem tem esse intento. Pessoas lutam para ser famosas. Tem pessoas que são frustradas na vida secular e vêm para o meio evangélico para se tornar famosas. Tem cantores frustrados lá fora e que vieram para o meio do povo de Deus para vender CDs, se tornar famoso entre o povo de Deus. Na história da igreja brasileira, tem muitos casos assim. Tem pessoas que lutam dia e noite para ser famosos. Mas será que é isso que Deus quer? É preferível não ser muito conhecido aqui na terra, mas ser conhecido no céu e ser temido no inferno. Porque o crente verdadeiro, o discípulo de Jesus, que tem o Espírito Santo, revestido com os dons e talentos que Deus tem dado, com a autoridade que o Espírito Santo tem dado, ele é temido no inferno. O inferno tem medo de você, irmão. Se você chegar numa casa e tem um endemoniado, aquele demônio, antes de você chegar, já vai armando a capa e vai embora. Eu digo para você com toda certeza, os problemas, as montanhas que estão à frente, elas correm de você. Se eu e você ser homem de Deus, de verdade, pagar preço, o preço que eu digo pagar é ter relacionamento com Jesus. Não fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade daquele que nos enviou, Jesus Cristo. E agora, eu quero aqui encerrar com um personagem do Novo Testamento. Pedro e João, no capítulo 3, no versículo 12, é naquela passagem onde aquele homem que sempre vivia ali pedindo esmola, e ele dizia, Pedro disse, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome do Senhor. E o que aconteceu? Quando aquele milagre aconteceu, toda a multidão que presenciou, conhecia aquele homem há muito tempo ali. Foram para cima de Pedro e João. E no versículo 12, quando Pedro percebeu que o povo estava meio que idolatrando eles, olha o que Pedro disse. No versículo 12, capítulo 3 de Atos. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O que ele estava dizendo? Quem fez foi Deus, usando nossas vidas, mas foi Deus. O homem de Deus não puxa para si crédito, irmãos, mas todo crédito é para Deus. Logicamente, que quando uma pessoa dá uma palavra para você, eu já falei outro dia sobre isso, nós não podemos ser casca grossa, como eu já deparei com pessoas casca grossa. Quando a pessoa chega e diz para você: ó, pastor, a mensagem que você trouxe, uma mensagem tremenda, foi uma bênção para a minha vida, o senhor foi usado por Deus. Eu chego para você e falo: ó, você tem sido usado por Deus.
eu dou para ele, mas de uma forma mal educada. Eu já ouvi isso, pessoa. Fui tecer elogios no passado e a pessoa já falou isso para mim. Misericórdia, irmão. Entendeu? Você pode receber sim um elogio como uma alavancagem para o teu ministério, para a tua perseverança, para você saber que está sendo bênção na vida das pessoas. Quem que não quer ficar sabendo, né, que alguém está sendo abençoado com a mensagem que você está pregando, com o conselho que você está dando? Eu fico feliz com isso. Mas não passa disso, irmãos. Toda honra e glória ao Senhor. Porque é isso. Se nós estamos caminhando como estamos caminhando, se Deus está abençoando, é Ele que está trazendo, é Ele que está abençoando. Se a tua célula é abençoada, porque Deus está dando graça, o Espírito Santo está agindo. Se a igreja está uma bênção, é porque Deus está agindo. Toda honra e glória seja dada a Ele. Logicamente que não desconsideramos o trabalho que é feito por cada um de nós aqui, o abraço que você dá no teu irmão, porque nós somos agentes de Deus, irmãos. Deus quer usar a sua igreja. Mas eu quero encerrar neste momento. Mas eu quero fazer um apelo. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero fazer um apelo do fundo do meu coração, queridos. E esse apelo que eu quero fazer, irmãos, quando o Espírito Santo falou no meu coração sobre isso, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu não quero ser apenas usado pelo Senhor, mas eu quero continuar cada dia sendo teu, Senhor. A minha vida não pertence a mim, Senhor, ela pertence a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vou ter, tudo que tive, tudo pertence ao Senhor. O ministério, o Senhor que me deu, as almas, os discípulos que eu tenho, são teus, Senhor. Eu apenas ministro na vida deles. Mas nós não somos donos de ninguém. É o Senhor que é dono de nós todos. Ele é o pastor por excelência. Irmãos, eu digo para vocês que eu sou co-pastor, porque o pastor da Igreja Batista Betel de Ivaiporã é Jesus Cristo. Eu sou co-pastor, tenho a responsabilidade de ser porta-voz dele aqui nessa cidade, aqui nessa igreja. Mas o pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Eu quero ministrar na vida dos discípulos, eu quero amar vocês verdadeiramente, não como profissional, irmãos. Tem muitos pastores profissionais que não amam as ovelhas de verdade. Mas eu procuro a cada dia, Luiz Gustavo, amar vocês como filhos de verdade. Eu sei que às vezes não consigo corresponder, mas eu amo vocês. Eu amo vocês de tudo que eu falo, tudo que eu fizer. O conselho que eu for dar, eu peço a direção do Espírito Santo, que é para o bem de cada um de vocês. Jamais vou dar um conselho para denegrir alguém, ou com vingança, de forma alguma. Eu tenho pedido para Deus fazer isso comigo, irmãos, porque eu quero ser lembrado como um homem de Deus, um homem de Deus que passou por essa terra, não um homem de Deus impecável, que nunca falhou. Eu conheço as minhas falhas e trabalho elas. E se você apontar para mim, eu digo para você: é verdade, eu sou assim mesmo e estou trabalhando para isso, porque nenhum de nós é perfeito. Mas a palavra que eu digo para você é verdadeira. O abraço que eu dou em você é verdadeiro. E se eu falo alguma palavra para você, é verdadeira. Fui mentiroso no passado, antes de conhecer a Cristo, no começo até aprender. Fiz algumas mentiras depois que já tinha confessado Jesus como Salvador. Mas quando eu entendi que o pai da mentira é Satanás, eu parei de mentir. Eu procuro viver a verdade. Se for para mentir para alguém, eu me calo, irmãos, fico quieto. E eu quero dizer para vocês que o mundo está esperando, essa geração está de olho em alguém que seja parecido com Cristo. Que passe na rua e alguém diga assim: ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo jovem de Deus. É isso que Deus quer, queridos. E o apelo que eu quero fazer, porque é muito bom. Tem gente que busca dons, e não é errado, a Bíblia diz que você tem que buscar dons. Mas o que você vai fazer com os dons? Você sabe por que Deus quer dar dom para você? Por que Ele distribuiu dons para a igreja? Os dons têm propósito. Os dons não é simplesmente você ter mais dom do que o outro irmão e você ficar disputando dom um com o outro.
Deus deu dons para a igreja, para ministrarmos uns para os outros, para curar as feridas uns dos outros. Para Deus trazer revelação quando alguém está a passos largos para um buraco negro. Deus levantar você como profeta, com dom de profecia, e dizer para ele: tira o pé daí, meu irmão. Deus me mostra você pisando em lugares perigosos. Deus pode usar qualquer um de nós, irmãos. Mas isso é com um propósito. E eu encerro dizendo que eu fiquei maravilhado com a palavra que eu ouvi com o pastor Luiz Hermínio, em Telêmaco Borba, quando ele ministrou lá. Nós temos que entender o tempo e o modo que Deus quer agir. Tem muitas pessoas que agiam no passado, há 10 anos atrás, e acham que Deus quer agir daquela forma, daquele jeito, repetitivo, daquele tipo. Não, irmãos. Nós servimos um Deus de criatividade. Você pode transformar aquela loja tua lá, Fernando, num ambiente como é, um ambiente agradável, que já é. Você pode transformar num lugar evangelístico com a tua vida, como está sendo. Você pode transformar o lugar que você vive, a casa onde você mora, a rua onde você mora, a profissão que você tem. Você pode, com criatividade, ganhar almas para Jesus, abrir uma célula na tua casa, e assim você ganhar almas. Quando vê, irmãos, a igreja está sendo lotada, você está trazendo pessoas, mas pessoas para ser discipulada, não apenas para fazer número. Que tem gente que bate no peito: a nossa igreja está lotada, não tem cadeira para sentar. Porque a nossa igreja, a nossa comunidade é a maior comunidade da tal cidade. O que adianta, irmãos? E os discípulos? E a qualidade de discípulos na cidade? E o testemunho? Eu quero fazer esse apelo para nós encerrarmos. Ministério Louvor, tem um louvor aqui para ao vivo e a cores para nós? O apelo que eu quero fazer, irmão e irmã, é você que quer realmente declarar diante do Senhor, falar assim: eu quero, Senhor, ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor, a cada dia, o Senhor derrame sobre mim a tua unção, para que eu seja um homem apaixonado por ti, pela tua obra. Que eu seja um homem que não aceite negociar o meu ministério, não aceite negociar a minha fé, mas que eu permaneça inabalável. Que as lutas que eu tenho deparado com elas, eu quero vencer como servo, como José venceu. Foi preso, não lamentou. Foi injustiçado, não lamentou. Daniel continuou desenvolvendo os 3 períodos de oração diária, mesmo sendo ameaçado. É esse tipo de homem de Deus e mulher de Deus que o Senhor quer. Pessoas que se arrisquem por Ele. Pessoas que deem a cara para bater por Ele. Pessoas que não o envergonhem. Mas pessoas que carreguem a bandeira do Evangelho, mas que haja concordância com as suas ações, com as suas vidas. Eu quero convidar você. Aonde está o primeiro corajoso e corajosa que quer realmente dizer assim: eu quero. Eu quero continuar sendo usado por ti, Senhor. Mas antes de ser usado por ti, eu quero continuar sendo teu. Eu quero chorar no teu colo quando for preciso. Porque se eu chorar com o Senhor, eu choro com meu irmão. Se eu sou apaixonado pelo Senhor, eu também sou apaixonado pelas almas, porque o Senhor ama as almas. Se o Senhor perdoa, eu quero também ser perdoador. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu.
Eu sou abençoado, vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todos os dias as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Queridos, nessa noite, Deus está olhando para o teu coração. Aqui, a nossa igreja, eu sempre falo, o Espírito Santo tem confirmado, uma igreja de potenciais, de pessoas que têm um coração grande, ama de verdade, pessoas dispostas a discipular, pagar preço uns pelos outros. Eu vejo o empenho e o esforço que vocês fazem, irmãos, para resgatar alguém, para pessoas serem abençoadas, para mandar para o encontro, para trazer para a igreja, para levar para a célula. Eu digo para vocês, queridos, que Deus está olhando a nossa igreja, olhando a Batista Betel, que é eu e você, e o Senhor está se alegrando. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus quer mais. Deus quer estreitar o relacionamento conosco de uma forma que você não pode imaginar. Deus quer estreitar, assim como Ele falava com Moisés, que a Bíblia diz, quando Moisés ia na tenda do encontro, eles conversavam como um amigo conversa um com o outro. É assim que Deus quer cada dia desenvolver esse relacionamento. Hoje, com o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, o Espírito Santo quer conversar com vocês, quer conversar comigo. Mas para isso nós temos que estar disponíveis, para isso nós temos que estar dispostos.
Para isso nós temos que abrir mão dos nossos querer, do nosso querer, das nossas vontades, e deixar que prevaleça a vontade do Senhor. Ser apaixonado por Deus, como disse esse hino, tremendo, irmão, encaixou certinho, né? Não combinamos nada, o Espírito Santo que fez. Ser esse que quer ser saciado por Deus, mas algo assim que insaciável. Eu quero Deus todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, todo momento. É isso. Porque Deus quer homens e mulheres de Deus, que os representem nesta terra. Eu vou, antes de orar com vocês, eu quero ler aqui 2 versículos para encerrar, que está em Mateus 7, 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqueles que anunciam, aqueles que só falam, mas não fazem. Nesse dia ouvirão essa palavra aqui. Mas eu e você, queridos, a minha oração, o meu desejo, o que Deus quer, é que você seja um homem, uma mulher de Deus, um moço, uma moça de Deus.